Eu vou fazer a apresentação do módulo carros no sistema MF Cars. Então, como já havíamos falado no vídeo anterior, no menu superior esquerdo, vamos em carros, e essa é a tela onde nós vamos fazer a gestão de todos os carros. Então, vou adicionar um carro de exemplo. Vamos começar com a placa, lembrando que todos os itens que tiver o asterisco na frente são itens obrigatórios. Reforçando que os dados inseridos aqui são dados fictícios. No fabricante, nós vamos, com o tempo, conforme vamos alimentando as informações, vamos criar um banco de dados. Então, toda vez que vou fazer um lançamento de um carro, eu posso colocar a marca do fabricante e ele vai, se não tem já esse fabricante adicionado, ele vai pedir para eu adicionar. Nesse carro, vamos usar um exemplo, Fiat. O modelo é a mesma coisa. Então, se eu tenho um carro Fiat, eu vou criar um modelo desse carro. Então, Fiat Uno Sport 1.0, 2 portas. Eu não tenho esse carro ainda adicionado, então eu vou adicionar. Na próxima vez que eu for fazer um lançamento de carro, eu já vou ter o fabricante Fiat adicionado e já vou ter esse modelo adicionado. Eu posso adicionar quantos modelos eu precisar. A cor é a mesma coisa. Então, esse carro é na cor branca. E no próximo lançamento eu já vou ter a cor branca adicionado. O ano dele. Eu posso colocar aqui no ano, o campo ele é formato texto. Então eu posso colocar o parêntese, porque nós temos carro que tem o ano de fabricação e o ano de lançamento. Então nesse caso aqui vamos colocar 2005/2006. O chassi e o Renavan. Esses dados vão automaticamente para o contrato. Então, a melhora desse módulo é implementar o contrato. Então, quando eu salvo um carro, quando eu faço uma compra, ele já me preenche todos os dados do contrato. Por isso que é importante preencher todos os campos. Então, a quilometragem. Lembrando que esses campos eles são adaptáveis, a gente pode adaptar a realidade de cada cliente. Nesse caso, nós compramos esse carro por 20 mil. Foi um tipo de transferência e nós vamos anunciar ele por 30 mil. No caso de proprietário, se você tem sócio, se alguém deixou o carro, então você consegue colocar um campo de proprietário. Então o carro é da loja, o carro é de um sócio, o carro é de um funcionário. Lembrando que nós temos o módulo de compra e consignados, que também é importante colocar aqui porque vai gerar um contrato de compra ou consignado. Se tem alguma observação, e toda vez que eu criar um carro, o status dele automaticamente vai ser em preparação, porque eu posso ter que lavar esse carro, eu posso ter que mandar ele para a oficina, alguma coisa assim. E vamos adicionar uma foto do carro, a foto do anúncio. Então vamos salvar e eu já tenho um carro. Se eu tivesse a foto do carro, apareceria aqui a foto e o preço. Esse preço é o preço de venda, sugerido de venda. Então, se você tem uma equipe de vendas, essa equipe consegue verificar de forma rápida o status desse carro, se ele está reservado, se ele está disponível e o valor que ele foi anunciado. Aqui nós temos algumas informações agora. Então, esse carro ele está em preparo e eu tive um gasto com ele. Eu gastei para lavar esse carro. Então, em manutenção, eu vou adicionar. Ele já vai puxar a placa para mim. Eu vou colocar o serviço. Então, aqui eu já tenho, por exemplo, documento, vidro, lavagem. Mas de repente não foi nada disso. Foi com estofado. Então, eu vou adicionar o estofado. Recomendo que sempre coloque em letra maiúscula para ficar padrão. E nesse estofado eu gastei R$50. Eu vou salvar. O sistema está sincronizando. E agora eu tenho um carro, mais um gasto
com vidro de R$ 50. Então, esses gastos eles vão somar no meu valor do carro e depois ele vai me dar um lucro. No caso de fotos, eu também posso adicionar fotos desse carro. Então, eu quero adicionar uma foto antes, quero adicionar uma foto depois, eu posso adicionar quantas fotos eu precisar. Então, eu posso vir no campo de fotos também. No campo compras e vendas, a gente vai falar no próximo vídeo. Então, quando esse carro ele estiver disponível para venda, nós vamos clicar no disponível. Então vai me mostrar uma mensagem perguntando se esse carro realmente está disponível para venda. E aí o status desse carro agora ficou disponível. De repente esse carro está reservado. Então nós vamos reservar esse carro. Deseja reservar o carro? Reservado. O cliente cancelou a reserva, então ele volta a ser disponível. Vamos colocar o carro disponível. Eu consigo ir alterando o status entre disponível e reservado desde que ele não esteja vendido. Então, se eu colocar vendido, ele vai colocar o carro vendido, informar o valor de venda. Então, vendido. E aí ele me abre um campo, ele fecha o campo para mim de alterar status e ele abre um campo de valor de venda. Então, nesse caso, eu vendi o carro, fiz um desconto para o cliente, e o carro foi vendido por R$ 28.500. E aí ele me mostra o lucro de R$ 8.500. Então esse foi o módulo de carro. No próximo vídeo nós vamos falar agora sobre o módulo compra e consignado.